Estamos de volta e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sebastião, vamos desmiuçar isso um pouquinho mais. Então você falou para nós da parte física, psíquica e espiritual. Vamos comparar isso a uma empresa, para todo mundo poder entender e raciocinar mais facilmente. A parte espiritual seria o gerente desta empresa, o presidente ou o dono, vamos dizer assim. E a parte psíquica seria o funcionário, aquele que executa a ação na empresa. E a parte física seria o produto, aquilo que nós estamos oferecendo, né? A finalidade de tudo. Dessas três partes, o funcionário, se ele não desempenhar o papel dele de acordo, né, com amor, e também não tiver o respaldo e as informações certas do patrão, vai refletir naquele produto final que é o cliente, que no caso é o nosso corpo físico, é isso? Podemos ver, em princípio, dessa forma e depois nós vamos expandir um pouco. Então, o empresário, a consciência eterna, o espírito, ele vai eleger a construção de um produto. Na realidade, a mente funciona como os arquitetos, porque os pensamentos que vão trabalhar a construção desse produto no universo mental. E todos os nossos potenciais seriam esses gerentes em plano menor, a área da inteligência, a área da imaginação, a área da memória, a área dos desejos e os demais potenciais. O universo perispiritual são os construtores dessa realidade, para entregar ao cliente, que seria o nosso universo biológico. Então, o universo perispiritual é o veículo essencial de manifestação dos potenciais da mente. E estas personagens, né, que nós estamos treinando para a construção do produto em si, no universo perispiritual, ao mesmo tempo que elas constroem esse produto, elas se aprimoram por meio desse relacionamento. E esta substância primordial que vai ser manifestada, que vai ser, né, gravada no universo biológico como a encomenda desse cliente tão nobre e tão útil para as nossas atividades, recepcionará essa substância e a integrará na sua realidade e vai fazer parte integrante agora de cada célula física, de cada tecido, de cada órgão, de cada sistema, a ideia inicial da consciência do patrão, do empresário. Mas vendo por outra angulação, poderíamos ver o empresário como o dono do projeto, o ser global. Os arquitetos, os pensamentos, a mente, o laboratório, o universo perispiritual, os construtores, mas os construtores no sentido agora mais amplo do termo, e o universo biológico, a mão de obra especializada que vai executar a finalização. E o nosso produto agora em relação ao meio vai ser a paciência, a tolerância, a compaixão, qualquer coisa que queiramos ofertar para que os outros possam ver como se deve comportar para não mais adoecer. Porque criar situações para curar os efeitos são nobres, essas atitudes, mas não resolve a situação, já que nós estamos falando de enfermidades e possibilidades. Então, o nosso produto, inicialmente, como você colocou, é a resolução da problemática espiritual psicofísica. Então, nesse momento que nós falamos que o cliente seria o físico, nós estamos reorganizando a nós mesmos. E agora, no momento mais amplo, nós estamos ofertando o meio, um antídoto. Porque se eu oferto a paciência, a compaixão, a tolerância e todos os valores possíveis, o meio não chegará até a mim com as suas perturbações. Nem o meio no sentido global do termo, nem a própria alimentação. Porque quando essa alimentação, por mais que tenha sido preparada por alguém em desarmonia, descontente com seu salário e várias coisas semelhantes, quando ela toca no nosso campo vibracional que oferta a indulgência, a ternura, a alegria de viver, a gratidão pela vida, é neutralizada qualquer problemática menos feliz que iria inicialmente perturbar o nosso universo físico, depois psíquico e depois espiritual. Ela não entra, ela não nos causa nenhum efeito, né, deletério se estivermos com essa postura consciente, manifestando a nossa consciência em harmonia, usando o laboratório mental em harmonia, a área afetiva conforme as diretrizes, né, que recomendam os relacionamentos saudáveis, e a área física usando-a devidamente. Por isso,
o exemplo do empresário e sua empresa foi muito nobre e muito útil para a nossa compreensão. Então, diante de tudo isso que já falamos, tanto no primeiro bloco e como agora, poderíamos dizer, né, se Deus não fez doenças, né, não criou as doenças, o que são essas doenças então? Todas elas têm uma causa e só se manifestam de maneira diferente? Poderíamos dizer que sim. A causa de todas as enfermidades, no sentido profundo do termo, na visão do espírito Joana de Ângeles, seria o uso inadequado das energias, desde a intimidade da consciência até a sua mais simples manifestação. Mas, paralelo a isso, além de ser o uso inadequado, o uso inadequado se processa por meio da não compreensão das leis. Quando eu compreendo que a lei de amor, de justiça e de caridade sintetiza todas as leis, e principalmente o novo mandamento que Jesus nos deixou, que é toda a lei, o amai-vos uns aos outros, e a lei de atração, que nós chamamos, é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então essa lei de atração que une os elementos começa a agir nas mais simples manifestações da consciência. Então quando nós intencionamos construir ou movimentar o menor músculo, esta lei entra em ação. Ela possibilita, por meio da atração, a organização dos elementos para a construção daquilo que se pensa, daquilo que se deseja. E se a desobediência a essa lei, a não observação dessa lei, ao invés de construir, nós começamos a desintegrar o que já está construído. Então, um pensamento, uma palavra, um sentimento, uma ideia contrária à lei de amor que une e aprimora os elementos, nós começamos a dissociar, desintegrar, desmontar o próprio equipamento. Então a lei de atração também funciona como a lei que rege os relacionamentos humanos. O amor é a lei de atração que rege os relacionamentos dos seres vivos e organizados. E agora em nossos relacionamentos, quando distornamos dessa lei, onde não visamos o amor ao próximo, o respeito como estamos respeitando a nós mesmos, nós começamos agora a desorganizar os relacionamentos, a nível conjugal, a nível familiar, a nível de relacionamentos na escola, no trabalho, na sociedade como um todo. Por isso, a observância desses fragmentos ou dessas manifestações da lei global, a lei de justiça, de amor e de caridade, a começar pela lei de atração, que gerencia os elementos que vai construir, que vai sedimentar o que nós chamamos de fluidos, ou vai enriquecê-los, os já existentes, ou nós podemos criar os próprios fluidos, já que o nosso pensamento organizado manifesta-se em forma de um fluido. E é uma fonte inesgotável e inestancável a partir de nossa alma, na visão de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Por isso, compreendendo as forças e as leis, na visão de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós podemos não só construir novas realidades, reorganizar as causas das enfermidades, porque se no sentido profundo todas elas se originam do não respeito, da não obediência, da não compreensão dessas leis, em observando, em vivenciando, em aplicando isso na nossa vida prática, todas desaparecerão, porque não há mais a causa. Leon Denis chegou a afirmar na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a causa de todas as dores, de todas as enfermidades, estaria no egoísmo, no orgulho. Na realidade, o que nós chamamos de egoísmo é a lei de atração. Num estágio, a maioria não sabe disso. Então, quando nós apegamos uma coisa, isso é lei de atração. Só que precisa de haver a lei de repulsão, o altruísmo, para que haja promoção. Por isso que a pessoa só cresce quando ela deixa de ser egoísta. Mas os elementos lá no íntimo, no início das suas manifestações, a lei de atração funciona exatamente como a lei do egoísmo. Por isso, o egoísmo, o orgulho, não são vilões. Hoje, na visão do ensinamento universal dos Espíritos, são estágios que nós passamos. Tanto que o Espírito Emmanuel, na obra Pão Nosso, recomenda-nos: convide o orgulho, o egoísmo para um diálogo, transforme-os em parceiros. E Leon Denis diz que quando fizermos isso, transformando o egoísmo e orgulho, desapareceria todas as causas, todas as manifestações
que geram as enfermidades de uma forma geral. E nós estamos prontos para transformar o egoísmo em altruísmo e o orgulho em humildade. Já é o momento, porque nós estamos passando pelo processo de transição, onde o bem vai predominar, porque o mal é o bem mal compreendido, como já dizia Francisco Cândido Xavier. Então não existe nada de errado na criação em Deus, porque os estágios que passamos, e às vezes até o ódio, no momento é necessário, a raiva, porque você imagine, nós, quando animamos a forma animal, um leão, um leopardo, para caçarmos, ou para buscarmos o nosso almoço, ou até para defendermos o nosso território, o que usamos naquela época? A ferocidade. E era virtude, e ainda é para esse reino. Só não é virtude e não será mais virtude para o meio que nos encontramos, o reino humano. Aqui nós já começamos a desenvolver outros valores, porque não mais necessitamos dessa violência para nos nutrir. Porque se soubéssemos nos alimentar de fato, conforme narra a irmã veneranda e Dona Laura na obra Nosso Lar, o cibo do universo, o alimento do universo é o amor. Só que eu não compreendo ainda que o amor é o princípio inteligente do universo. A força primordial e fundamental, onde eu posso nutrir a consciência, a mente, o perispírito e o corpo físico. Então eu ainda não consigo, eu preciso de importar esse mesmo elemento que já condensou-se em forma de átomos, que se uniu, formou o reino mineral, que se elevou, transformando-se no vegetal, que adquiriu novas experiências, transformou-se na consciência animal. Então eu trago agora este mesmo amor em forma de elementos prontos até que eu consiga fabricá-lo por mim mesmo. Sebastião, e quem não tem acesso a toda essa informação, fica doente? Às vezes adoecemos por ignorância, sim. No sentido profundo do termo, nós sabemos de tudo isso, porque nós já passamos por todos os reinos e arquivamos tudo isso em nossa consciência. E há aqueles que não lembram, que nós vamos explicar isso no próximo bloco, dessas realidades que já estão gravadas em si, aqueles que estão despertos têm o dever, pelo seu comportamento, pelos seus pensamentos, palavras, condutas, de uma forma geral, têm o dever de acordar os que dormem. Porque silenciosamente, pelo nosso exemplo, podemos acordar uma multidão inteira, porque quando um ser se ergue, a humanidade inteira se ergue com ele. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidades. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.